Então, na aula passada, a gente começou a ver o assunto de vigas, né? Hoje vamos continuar aí falando das vigas isostáticas, que são as vigas que a gente vai ver nessa disciplina de resistência dos materiais 1, né? As vigas são estruturas compostas por barras, né? Elementos unidimensionais, interconectadas por nós, rígidos ou articulados, em que todos os elementos têm a mesma direção. As vigas são modelos planos, né? Então, aqui eu tenho uma viga qualquer representada aqui, né? Onde ela é biapoiada, tem um carregamento QX, né, variável aqui, uma carga distribuída, e a gente observa que a representação, então, é modelo plano, a gente não vai ver nos três eixos, vai ver só em x, y, aonde a gente consegue determinar os esforços a que a viga está sendo submetida, né, esforços de carregamento. As vigas, elas podem, então, ser classificadas em simples ou compostas, né? Nas vigas simples, todos os nós são rígidos. Mais adiante a gente vai ver ali a questão dos nós. Nas vigas compostas, os nós podem ser rígidos ou articulados. E as vigas compostas são chamadas de viga Gerber, né? Essas vigas Gerber, elas, aqui na disciplina de resistência dos materiais 1, a gente não vê, né? Mas são vigas onde elas têm apoios e também tem situação onde tem rótulas, né? Então a gente é uma viga contínua onde a gente pode calcular ela por trechos, né? Mas aqui na disciplina a gente não vai ver. E então as vigas Gerber podem ser consideradas como uma associação de duas ou mais vigas simples. Então, na verdade, ela é o cálculo, né, dos esforços nesse tipo de viga, a gente divide ela em duas ou mais vigas, onde a gente consegue determinar devido aos vínculos que ela tem, né? Então, ela vai ter rótulas, onde com isso a gente consegue calcular ela em duas vigas ou três, né? Dependendo a extensão da viga. Só que aqui a gente não vai fazer, né? Só a título de conhecimento aí. A gente vai pegar as vigas simples, né? Então, nas vigas, né, isostáticas, a gente tem as nomenclaturas, né? A gente fala viga biapoiada, também temos a viga biapoiada dotada de balanços e temos a viga engastada livre. Então, aqui ao lado, então, a gente tem como é que é a viga biapoiada, na representação dela. Então, ela tem os apoios, dois apoios, né? Biapoiada. A biapoiada com balanços, né? Então, ela tem os dois apoios e tem as extremidades dela sem apoio, né? Onde essa região a gente chama de balanço, né? E temos a viga engastada livre, né? Então ela tem um apoio onde ela fica fixa ali no engaste e a outra extremidade livre. Então essas são as situações que a gente vai encontrar aí nos exercícios. Ou biapoiada, né? Ou biapoiada com um ou dois balanços e a viga engastada livre. As vigas biapoiadas, então, são estruturas planas capazes de serem definidas através de um único elemento. O eixo local coincide com o eixo global. O que está dizendo é que a gente está vendo aqui na imagem, né? Então, a gente calcula como uma estrutura plana, né, em x e y, e a gente tem os apoios e o eixo coincide com o eixo global, o eixo da viga, né? Então, ela é uma viga que a gente vai ver bastante nos exercícios aí. Então, aqui como exemplo, botei carregamentos concentrados aqui, né? Tem uma carga aqui que está inclinada, então para fazer o cálculo a gente tem que achar os componentes em x e y, né? Onde aí a gente consegue determinar os esforços atuantes na viga.
A gente vai utilizar no cálculo das vigas, né, o método das seções, que consiste em fazer seções ao longo da viga, né, onde eu tenho variação de carregamento, para determinar os esforços. Aqui eu tenho um exemplo aqui, uma viga genérica, né, onde eu tenho, ela é biapoiada, né, tem uma carga concentrada P, ela está aplicada ali no ponto C, né. Embaixo aqui eu tenho ó, o comprimento do vão da viga, que é L, né. A distância do apoio A até o ponto C é uma distância A, e a distância do ponto C ao ponto B ali, que é o apoio B, chamei de B minúsculo. Com isso, a gente observa que a gente tem dois segmentos, né, duas seções aí que a gente vai ter que fazer para determinar os esforços de cisalhamento e momento fletor. Então, aqui na região entre o ponto A e o ponto C, eu chamei aqui da região 1, né, tá ali a indicação. E do ponto C ao ponto B, chamei de região 2, né, que é a seção 2. Então, observem aqui que no ponto A, eu tenho indicado aqui o eixo Y, né, e o meu eixo horizontal, o eixo da viga, é o eixo X. Então, a primeira seção, que é entre A e C, eu vou colocar a minha origem em cima do zero aqui, que é no ponto A, e essa seção ela vai até o ponto C. Então, a gente pode dizer que esse trecho, né, trecho 1 aqui, que é entre A e C, né, os valores de x, né, então essa distância entre A e C ela vai variando, né, ela é variável, e a nossa variável é x, ela vai variar do valor 0 até ela chegar no valor A, né, que é o final aqui do trecho, cota vale A, né, quando chega no ponto C. Então tá ali, trecho 1, os valores de x ficam de 0 até A. Eu vou fazer daí o cálculo das reações, né, nesse caso aqui a reação no apoio A, né, que é o VA, ele ficou PB sobre L, né? Então é P que multiplica B minúsculo dividido pelo L, que é o vão, que já está calculado, né? Nas próximas aulas a gente vai fazer daí exercícios, né, demonstrando todo o cálculo aqui, mas só para a gente passar a parte teórica. Então o momento em relação ao ponto C aqui, que é onde é o final da seção, ele vai ficar igual. Então a reação, né, que é o PB sobre L, que multiplica a distância até o ponto C ali, que é o X, né? Que não vamos pegar que ele é variável, né? Então, vai ficar PB sobre L dividido por X. PB, desculpa, é PB dividido por L que multiplica X, que é a distância. Então, essa é a equação do momento na primeira seção aqui, seção 1. Né? O cortante tem uma definição que a gente sabe, que a derivada do momento é igual o esforço cortante. Isso é uma condição que a gente tem, né? Então, fazendo a derivada dessa equação de momento, dmx por dx ali, eu vou ter o cortante, né? Fazendo então a derivada aqui, vai ficar só Pb dividido por L, né? Que é o valor da reação no apoio A. Né? Então, os valores, se eu quiser traçar o diagrama aqui nessa região entre ponto A e C, no momento, né? Equação de momento, aqui embaixo eu tenho esse DMF, é o diagrama de momento fletor, que a gente também vai traçar nas próximas aulas. Então, a gente vai pegar os valores entre 0 e A, que é a distância do ponto A ao ponto C, né? E vai substituir aqui nessa equação do momento, aonde vai me gerar essa reta aqui, ó. A equação do momento é uma equação de reta, então a gente sabe que é uma reta, até o ponto C. Então ela vai ter esse comportamento na região aqui, entre A e C. No cisalhamento entre A e C, que é o QX aqui, né, valores extremos, então
para x igual a zero, que é em cima do apoio A, eu vou ter o valor da reação. Então está aqui, né, diagrama de esforço cortante. Então no apoio é PBL, né? Ele vai vir constante até chegar no ponto C, né? Chegando no ponto C, daí a gente tem que utilizar a outra seção, que é a seção 2 aqui, né? Que é o trecho 2. Então, o trecho 2 ele vai valer do ponto C ao ponto B, sendo que a origem, observem aqui, ó, também está no ponto A lá, que é o meu zero. Então, os valores vão ser de A até o L, né, que é o comprimento total da viga, né, em relação ao nosso apoio A aqui. Então, o ponto C está na posição A e o apoio B está na distância L em relação ao apoio A lá, que é o apoio lá da esquerda. Então está aqui, ó, trecho 2, os valores de x entre A e L, né? Então, analisando agora o momento, a minha equação vai ficar a seguinte: PB dividido por L que multiplica x, menos P que multiplica x menos A. Por que x menos A? Que eu tenho esse pedaço aqui, né, olhando aqui na viga, entre o ponto C e o ponto B. Então, eu tenho que a seção, ela está começando aqui no C, vai até o B, porém ela é variável, né? Então, esse pedaço aqui, entre o ponto C e uma distância x qualquer da seção 2 aqui, né? Do trecho 2, vai ser o quê? Eu vou ter que descontar o A, né? Então, vai ficar x, que é esse pedaço aqui que a gente já conhece, entre A e C, né? X, desculpa, é essa distância da seção, menos o A, que é a distância entre A e C. Eu vou ficar com esse pedacinho aqui. Por isso que aqui está x menos A. Resolvendo aqui, então, a equação do momento ali fica PB dividido por L, menos P, que multiplica x. Botou o x em evidência, né? Mais P, que multiplica A. O cortante é a derivada, né? Então, faz a derivada. Vai ficar PB dividido por L menos P. E aí também, a gente colocando os valores ali dos pontos entre C e B, né? A gente determina aqui a outra parte do diagrama, né? Que é isso que a gente vai fazer depois com os exercícios numéricos. Né? Então, aqui para a equação do momento, né? Eu tenho essa equação aqui, eu colocando os valores das distâncias ali, né? Entre C e B, que seria o meu valor x, eu vou determinar essa reta aqui. E no diagrama de cortante, a mesma coisa. A gente tem a equação do cortante aqui, que é o QX. Vou colocar os valores entre C e B, eu vou ter o meu diagrama aqui. Então, o comportamento do cortante, no caso de uma carga pontual, ele sempre vai sair com o valor da reação do apoio. A hora que ele chegou embaixo da carga concentrada, né, ele vai ter esse comportamento aqui. Ele vai descontar o valor da carga concentrada e continuar depois até chegando o valor da reação do apoio B aqui, né, paralelo. Né. E no momento, a gente tem uma equação de primeiro grau, como é só uma carga pontual ali, a gente tem esse comportamento aqui. Vai ficar um triângulo, né? São duas retas aqui, equações de retas, as equações de momento. O diagrama, né? De momento fletor, ele nos mostra a região onde está sendo ocorrendo a flexão e ocorrendo esforço de tração nas fibras da viga. Então, nesse caso aqui, nosso ponto de máximo do momento é embaixo da carga concentrada. Então, vigas com um carregamento concentrado, tipo nesse caso aqui, a gente já sabe o local exato onde vai ser o momento máximo, né? Ou seja, para dimensionamento a gente tem que utilizar, né, o valor de máximo, né, no caso do momento, para dimensionamento a flexão, e no caso do cisalhamento a gente observa aqui nesse diagrama de esforço cortante,
as regiões onde a gente tem maior esforço de cisalhamento, que são nas regiões próximas, nos apoios, né? E na região também onde a gente tem a carga concentrada, que é essa região aqui, no ponto C, né? Na verdade, teria também que fazer um reforço, né, nessas regiões quanto ao cisalhamento. Então, nos apoios e na região próxima ao ponto C. Né? No caso de vigas de concreto armado, né, a armadura longitudinal, que é a que vai resistir ao esforço de flexão, então a gente teria que reforçar essa região aqui, né, na região do ponto C, a armadura. E a parte de cisalhamento, né, a gente utiliza aqueles estribos, que é aquelas armaduras na vertical, né? Então a gente teria que deixar mais próximos, né, os estribos nessas regiões aqui, entre nos apoios e no ponto C, para conter aí o esforço de cisalhamento nessas regiões, né? Então isso aqui é mais para já ter o primeiro contato, né, como é que funciona aí o método das sessões, como é que é a análise, né, que a gente vai fazer dos esforços e a forma, né, do diagrama. Então, em alguns exercícios, né, pode ocorrer aí carregamento semelhante, né, uma viga biapoiada com a carga concentrada, então você já tem, né, uma ideia de como vai ficar o diagrama. O que vai mudar é a posição da carga, né, às vezes ela pode estar mais para o meio, mais próximo do apoio A, né, ou próximo do B, mas o comportamento do diagrama vai ter essa cara aí, né? Então, o momento fletor é esse na parte de cima, né? E o esforço cortante, que é o cisalhamento, é o de baixo. Vamos pegar um outro caso aí, que a gente tem de viga biapoiada. Uma viga biapoiada com um momento concentrado, né? Então, o que é um momento concentrado? Está aqui representado. Ó. Aqui ele está no sentido horário, né? Então, ele é indicado o ponto onde está ocorrendo o momento, né? E aqui indica, né, o sentido que o momento está acontecendo, ali, ocorrendo na viga. Então, nesse caso aqui, sentido horário, né? Então, tem a viga também com um dos dois apoios, A e B. Vão da viga L, né? Então, do apoio A até o ponto onde está aplicado o momento, a gente tem uma distância A ali, minúsculo, e do ponto C ali, que é onde está aplicado o momento, até o apoio B, né? É uma distância B minúscula. E a gente observa aqui também que a gente tem o trecho 1 e o trecho 2. Então, como eu falei, onde eu tenho variação de carregamento, né, onde tem aplicado cargas ou momentos, então até chegar no momento ou na carga, um trecho, depois do momento ou da carga, o outro trecho. Se eu tivesse mais cargas aqui, eu teria mais trechos, né? Mas nesse caso aqui eu só tenho o momento, então eu fiquei com dois trechos também. Comportamento do diagrama de momento cortante está aqui embaixo. Aqui a gente, no lado direito, a gente está vendo os trechos, né? Então tem o trecho 1, vai do zero, que está no apoio A, até o ponto C, então a distância é A minúsculo, então o trecho 1 ele vai de zero até A minúsculo. As reações de apoio, né? Então a reação do apoio A vai ser o momento dividido por L que multiplica X. E aqui os valores extremos, que é x igual a zero, o momento é zero, né? No apoio o momento é nulo. E x igual a A, o momento vai ficar então M, que multiplica A minúsculo, dividido por L com sinal negativo. Que está aqui, ó. Se a gente olhar o primeiro trecho do diagrama de momento fletor, né? A gente observa que ele está na região negativa, que é a região superior ali do diagrama é negativo e a inferior é positivo. Então aqui deu menos MA dividido por L, então ali o primeiro trecho, então tá ali, sai do zero e vai chegar no menos MA dividido por L.
Aonde eu tenho momento, depois vai ter uma variação aqui, que daí é o trecho 2 que é o início do trecho 2. A gente vai ver aqui embaixo, né? Olhando o cortante, ele vai pegar o valor da reação, né? No caso aqui, a reação é M sobre L, né? Então aqui já está o valor, né? Então ficou M sobre L, e daí ele é constante em todo o trecho, né? M sobre L, e vai chegar lá no apoio B em M sobre L também. Então vocês observam que na situação do cisalhamento onde vai ter mais crítico, né? Seriam nos apoios, na verdade, comportamento constante, né? Então você teria que ter um dimensionamento aí uniforme aqui para essa região do cisalhamento na viga, né? E no momento, para o trecho 2, a gente vai ter então a reação do apoio A que multiplica X mais o momento concentrado que vai entrar ali, né? Tá ali, mais momento. Então, aqui no diagrama a gente observa o comportamento. Então, no primeiro trecho ele chega ali no menos ml que multiplica x, daí ele tem o momento, vai somar com esse momento, então aqui ele está negativo mais o momento, então ele vai descer, vai ficar mais mb sobre L, que está aqui no trecho 2, né? Quando x igual a A, né? Então o momento vai ficar mb dividido por L. Então aqui é mb dividido por L, depois ele vai chegar lá no x igual a L, o momento é zero. Está aqui, ó, trecho 2, x igual a L, o momento é zero. Então nos apoios, o momento fletor é zero. Região crítica aqui da minha viga, né, no caso da flexão, né, esforço de momento é a região onde está o momento concentrado, né? Então é a região onde a gente tem que ter a preocupação na hora de dimensionamento, né? Então a gente vai utilizar o valor dessa região aqui. E no cisalhamento, como eu falei antes, então ele é constante aqui, né? M sobre L. Então a gente faz o dimensionamento para esse esforço aí, M sobre L, que é constante em todo o vão, né? Então também é uma situação que a gente pode encontrar em alguns exercícios aí, né? O comportamento vai ser nesse jeitão aí, né? Que pode mudar a posição do momento, né? O ponto de aplicação dele. Mais um caso aí que a gente vai encontrar seria a viga com carregamento uniformemente distribuído, né? Uma viga biapoiada também. Nesse caso, a gente tem somente um trecho, né? Então, vai ter só um trecho porque o carregamento é constante em todo o vão, né? Então, com um trecho eu consigo determinar, né, o esforço de momento em todo esse vão aqui, né? Porque a carga está uniformemente em todo o vão. Então, fazendo o cálculo das reações, né? Então, como a gente viu na aula passada, o carregamento distribuído, a gente tem que fazer uma força equivalente, que é a área do retângulo, né, formado pelo carregamento. Então a área desse retângulo é QL, né? Que multiplica L aplicado no centro de gravidade desse retângulo que é no meio do vão. Então a reação, né, em cada apoio, como ela é constante todo o vão, as reações vão ser iguais, né? Então metade da carga QL vai para o apoio A e metade da carga QL vai para o apoio B. Então a reação no apoio A é QL sobre 2 e a reação no apoio B é QL sobre 2, né? Então, exatamente a metade da carga, equivalente, né, desse carregamento. Com isso, a gente consegue determinar daí a equação de momento, né? Então, para o trecho aqui, eu coloquei a origem em cima do apoio a uma distância x aqui, né, que ela é variável, né? Aonde o meu trecho ele vai de 0 até L, né? Vai do apoio A até o apoio B, tá lá, trecho 1, de 0 até L. E a gente vai fazer a equação do momento, vai ficar QL sobre 2 que multiplica x,
menos, né? Daí eu tenho, aqui eu vou ter que fazer um retângulo menor aqui, que é onde está a seção, onde eu vou ter uma força equivalente, a base é x, a altura Q. Então essa força equivalente aqui desse retângulo faz parte da seção, né? Que a gente criou aqui para determinar, vai ser QX. Está ali representado ali a flechinha preta ali, que é a força equivalente, a carga equivalente desse retângulo menor aqui, base x, altura Q. E a distância dele até a seção, né, que é o ponto S ali, vai ser x sobre 2, né? Se a base é x, então esse pedaço aqui da força equivalente QX até a seção S é metade de x sobre 2. Então vai ficar, tá ali, ó, menos QX que multiplica x sobre 2. Ou seja, vai ficar então a equação do momento, né? QX ao quadrado sobre 2 mais QL dividido por 2 que multiplica x. Aplicando os valores, né? X igual a 0 e x igual a L, então eu vou achar o valor zero, né? Ou seja, nos apoios o momento é zero. E para achar o momento máximo, né? A gente vai fazer o quê? Tem uma condição que nos diz o seguinte: aonde o cisalhamento é zero, né? For nulo, eu vou ter o meu valor de momento máximo. Então, olhando aqui a equação do cortante, né, que é o cisalhamento, a gente tem o seguinte: aqui eu tenho a reação que é L sobre 2, aqui eu tenho a força equivalente do retângulo da nossa seção S ali, né, do trecho 1, né? No cortante a gente só olha os carregamentos. Então, flechinha para cima aqui, eu entro com o sinal positivo, né? Então vai ficar QX sobre 2, né? Não, desculpa, QL sobre 2, que está aqui, que é a reação, menos o QX, que é a força equivalente do carregamento da seção ali, que é esse retângulo menor aqui, que a base é x e a altura Q. Então tem a minha equação do cortante, QX mais QL sobre 2. Aplicando os valores extremos, que é o valor 0 e o valor L, então x igual a 0, eu vou ter Q, que é o cortante, igual a QL sobre 2, e no apoio B vai ser menos QL sobre 2, o cortante, que é o cisalhamento. Então, representando aqui no diagrama, então aqui no apoio A está no positivo, no B negativo, né? Vou unir com uma reta, que a equação do cortante aqui é uma equação de primeiro grau, então vai ser uma equação de reta, né? Vou fazer essa união aí dos pontos, e observem que no diagrama do cisalhamento ele cruza o eixo X aqui, né? O eixo horizontal. Nesse ponto onde cruza o eixo é onde o cisalhamento é zero, né? E nesse ponto onde o cisalhamento é zero é onde eu vou ter meu momento fletor máximo. Então, essa distância aqui é que a gente tem que saber, né? Para achar o valor do momento máximo. O valor que eu achar aqui eu substituo na equação do momento, né? E eu obtenho o resultado do cortante. Aqui, nesse caso, como a viga biapoiada tem simetria, né, de carregamento, né? Que daí é um carregamento uniformemente distribuído, né? A gente sabe que esse ponto aqui está bem no meio da viga, né? Isso aqui é L, aqui está L sobre 2 de cada apoio, né? Mas se fosse um carregamento que não fosse simétrico, né? Eu teria que fazer o seguinte, né? Que a maioria dos casos não vão ser simétricos. Eu tenho a condição onde diz que o cortante sendo zero, né? Eu vou ter a posição no momento máximo. Então tá aqui, ó. Aqui na direita, o momento máximo é igual aonde o cortante for igual a zero. O que é o cortante? É a derivada da equação do momento, né? Então, igualando o cortante a zero, né? Pegando a equação do momento, derivando, igualando a zero, eu vou ficar com o seguinte aqui, nesse caso, né? Menos QX mais QL sobre 2 igual a zero. Aonde eu vou isolar o X e vai me sobrar, né? L sobre 2, né? Que o QL sobre 2 vai para o outro lado,
Daí esse Q negativo vai passar dividindo, vai simplificar os Qs e vai ficar somente L sobre 2, que é a posição desse ponto aqui, ponto de intersecção do diagrama do cortante com o eixo X. Sabendo o valor do X, eu pego esse valor e substituo na equação do momento, que é essa lá em cima que a gente tem lá, que é o menos QX quadrado sobre 2 mais QL sobre 2 que multiplica X. Então aqui a gente substituiu, né, em X igual a L sobre 2, onde eu vou determinar o meu momento máximo. Então, o momento máximo, né, QL ao quadrado sobre 8. Então, se você tiver uma viga biapoiada, com carregamento uniformemente distribuído, né, igual esse caso, isso aqui já é meio que tabelado, você já sabe qual que é o valor do momento máximo de uma viga assim, é QL ao quadrado sobre 8. O que é o Q? O Q é a carga, né, o valor da carga distribuída, L é o vão, né, você vai multiplicar pelo vão ao quadrado, carga que multiplica vão ao quadrado dividido por 8, né. Então, se você pegar em alguns livros aí, você vai achar já tabelado, né? Mas a gente está vendo como é que chega, né? Como é que determina esse momento máximo, né? Nos casos que são tabelados, você consegue pegar direto, mas a gente vai ver vários exercícios aí que não tem como determinar assim direto, né? Que daí não vai ter a simetria ali, né? E temos o caso, né, do carregamento uniformemente variável, né? Que é o carregamento triangular aqui, né? Que a gente viu na outra aula, pode ser triangular, trapezoidal, né? Mas o que a gente vai encontrar com mais frequência é o triangular. Então, o carregamento uniformemente variável, a gente também, com uma seção aqui, nesse caso aqui, o carregamento está pegando todo o vão, né? Então, a gente tem um carregamento Q aqui na extremidade do retângulo, do triângulo retângulo, e o vão é L, né? Então, com um trecho eu consigo também determinar o diagrama. Então, vai de 0 até L, né? Trecho que a gente chamou trecho 1, aonde a gente calcula as reações de apoio, né? E determina o momento. A seção aqui está com origem no apoio A também, aonde a gente vai fazer a equação de momento, que vai ser a reação do apoio A, que multiplica X, né? Que é a variável. Então, ó, calculando as reações aqui, a reação do apoio A, que é L dividido por 6, vai multiplicar a distância x menos a área do triângulo retângulo. Só que o triângulo retângulo não vai ser o triângulo inteiro para achar a força equivalente. A nossa seção até tá mais escura aqui, a região do triângulo que a gente está utilizando, né? Então, e ali o vetor da força equivalente está aplicado no centro de gravidade desse triângulo retângulo menor, né? Então, a nossa área desse triângulo aqui vai ser, então, a altura, ela vai ser uma função, né? Ela vai ter uma correlação com uma equação de reta, né? Onde eu tenho que fazer o seguinte, ó, aqui eu tenho a altura Q, aqui eu tenho uma altura que eu chamei de QX, né? Aqui eu tenho o vão L, aqui eu tenho a base X. Então eu faço uma correlação, Q está para L, assim como QX está para X. Isolando QX, então vou ficar com essa altura aqui, que é o meu QX, né? Que é a equação da reta ali. Vai ficar então QX dividido por L, né? Com essa altura agora eu consigo calcular a área desse triângulo retângulo, né? Que é base vezes altura dividido por 2. Então, olhando a equação do momento aqui, eu tenho QLx dividido por 6, que é a reação, né? Que multiplica x. A reação é QL sobre 6, que multiplica x. Menos, agora sim eu vou usar o meu QX, né? Chamei aqui QX que multiplica. Então é base vezes altura. Então minha base é x, QX é a altura, né? Então tá ali. X vezes QX dividido por 2.
né? Essa é a área do triângulo retângulo, que é a minha força equivalente, que multiplica a distância do centro de gravidade desse triângulo retângulo até a minha seção ali, que é a seção 1 ali, né? Então, desse vetor aqui até o ângulo reto aqui do triângulo retângulo é 1/3 da base, né? A minha base é x, então 1/3 dessa base, né? Então vai ficar x sobre 3. Então tá aqui, x sobre 3. Então, a equação do momento ficou com esse formato aí, né? Então, QLx sobre 6 menos função ali, né? QX, que multiplica x sobre 2, que multiplica x sobre 3. Substituindo minha função QX pelo QL, que multiplica x, aqui, né? A gente vai ficar com a seguinte expressão, né? O momento vai ser igual a menos QX ao cubo dividido por 6L mais QL x dividido por 6, né? Colocando os valores extremos, né, que é x igual a L e x igual a 0, eu vou achar que o momento fletor nos apoios também vai ser igual a 0, igual no caso do carregamento uniformemente distribuído, né? Então, esse tipo de apoio ele não vai ter momento, né? Então, o cálculo, se você calcular e achar o momento em cima do apoio diferente de 0, num caso desse, tem algum erro no cálculo. Então, uma maneira de verificar se está correta a equação também, né? Você vai substituir os valores, tem que encontrar 0 nos apoios. O cortante, vou pegar a equação do momento e vou fazer a derivada, né? Fazendo a derivada, eu vou encontrar uma equação de segundo grau aqui, né? Uma função de segundo grau, né? Então, o momento ficou um polinômio, né? Grau 3, e o cortante ficou uma equação, né? Função de segundo grau. Fazendo a derivada, então ficou QX ao quadrado dividido por 2L mais QL dividido por 6. Daí vou colocar, né, x igual a 0 e x igual a L. Então, x igual a 0 vai substituir aqui, vai sobrar só o QL sobre 6, né? Aqui vai zerar. Então, eu sei que no cisalhamento, no apoio A, o cisalhamento é QL sobre 6, que é o valor da reação no apoio, né, que a gente viu lá no início. E no apoio B, que é x igual a L, vai dar o valor da reação no apoio B, que é QL sobre 3, né? Então, substituindo o L aqui, vai achar, então, QL sobre 3. Momento máximo. Então, aqui no diagrama do cisalhamento, a gente observa que não vai ser ligado por uma reta, e sim por uma curva, né, uma parábola, porque é uma equação, uma função de segundo grau, então vai unir com uma parábola. E no ponto onde vai cortar o eixo X é o ponto onde o cisalhamento é 0. E a gente tem que descobrir essa distância. Como é que faz? Pega a equação do cortante igual a 0, né? Que é a nossa condição. Onde o cortante é 0, o momento é máximo. Fazendo isso, então, igualou a 0, eu vou ficar com a equação de segundo grau aqui, né? Que é o QX ao quadrado dividido, menos QX ao quadrado dividido por 2L, mais QL dividido por 6. Daí vai achar lá x' x duas linhas, né? Vai cair numa báscara, vai achar o valor da raiz positiva e negativa. A gente sempre trabalha com valor positivo. Nesse caso aqui deu o mesmo, né? Mais ou menos, L sobre raiz de 3. Então essa distância, né, em relação ao apoio A, onde o x igual a 0, é L sobre raiz de 3. Vou pegar o L sobre raiz de 3, substituindo a equação do momento, né? Então, vou ficar com o meu momento máximo, né, igual a QL ao quadrado, dividido por 9, que multiplica a raiz de 3. Também é uma fórmula, né, vamos dizer assim, um momento tabelado, né? Então, se qualquer viga que você tiver essa característica, né, biapoiada com carregamento uniformemente variável triangular, para te saber a posição do momento, né, você vai pegar o comprimento do vão, dividir por raiz de 3, né, então você já vai saber esse ponto. E o momento máximo
vai ocorrer nesse ponto, você já sabe que é QL ao quadrado dividido por 9, que multiplica a raiz de 3. Né? Então, como é que chegou nesses valores, a gente viu aqui, né? Tem que montar a equação do momento, né? Depois acha o momento máximo, né? Onde o cortante é zero, e daí chega nos valores. Então, aqui está no valor literal também. Mas esse é um macete aí, vamos dizer assim, chegar numa situação onde você precisa determinar o momento máximo, né? No vão de uma viga com esse carregamento, você já tem como determinar. E tenho alguns comentários aí das vigas biapoiadas, né? Espera aí. Então, se o carregamento transversal distribuído é nulo ao longo de um segmento, então o cortante é constante, né? Então, olhando aqui, ó, na figura 1 aqui, que é essa viga aqui, e na figura 4, que é essa aqui embaixo, né? Então, se o carregamento transversal distribuído é nulo, quer dizer, só tem carga pontual, né? Ao longo do segmento, então o cortante é constante, o momento fletor varia linearmente. Então, o que está aqui embaixo, ó, o diagrama. Em cima é o cortante, né? Então, o cortante é constante. Então, observe aqui, na figura 1, o cortante é constante. Entre o apoio da esquerda até o ponto P, e também ele é constante, né? Tem essa variação que é o valor da carga, mas ele continua constante até chegar no apoio B. E o momento fletor varia linearmente. Então, observe aqui o diagrama do momento fletor, né? Ele está variando linearmente, né? Então, ele sai do apoio A, chega no ponto C linear, e também do apoio B até o ponto C linear. Então, é isso que está dizendo ali. Carregamento distribuído nulo, né? Ou seja, não tenho carregamento distribuído, só tenho forças pontuadas. A mesma coisa na situação do momento. Então, você observa que o cortante ao longo de toda a viga aqui é constante. E também aqui no diagrama de momento tem comportamento linear, né? A outro comentário que a gente tem que olhar sempre também é quando o carregamento distribuído é uniforme, o cortante varia linearmente. Então, aqui na figura 2 e 3, ó, eu tenho o carregamento distribuído uniforme, né? Que é o formato aí retangular, né? Observe que o cortante, ele varia, né? Linearmente. Ó, aqui na figura 2, né? Aqui na figura 3 também, ó, tem variações lineares. Eu tenho só uma variação aqui, onde tem uma carga concentrada, né? Mas observe, ele vem linear, daí só tem essa variação devido ao carregamento, depois ele continua linear. E o momento fletor, né, vai ser uma parábola de segundo grau, né? Então, quando tiver carregamento distribuído, né, uniformemente assim, né, retangular, vai ser uma equação de segundo grau, a equação do momento. Também é uma maneira de você verificar se já fez a equação do momento corretamente. Né? Se achar uma equação de momento que não for de segundo grau, né, num carregamento distribuído uniforme, né, tem algum erro também no cálculo, né? Então, a variação do cortante está associada, né, à variação do carregamento transversal. Que está dizendo aqui, ó, todas as figuras, nesse caso, né, na viga 1, 2, 3 e 4, tem essa, que está dizendo o seguinte, onde eu tenho variação do carregamento aqui na figura 1? É na carga P. Né? Então, observe que tem a variação no diagrama aqui. No 2, eu tenho também a variação conforme a gente vai chegando ao meio do vão, né? Também vai tendo variação no diagrama de cortante. Mesma coisa para a figura 3, né? Tem aqui uma variação linear, tem uma carga pontual aqui, carga concentrada, onde dá uma variação. E do momento concentrado, né? A gente também tem a variação nos apoios ali, né? Que seria esse pico ali com o valor das... Desculpa, aqui no cortante a gente tem a variação linear aqui,
e aonde tem o momento que tem esse pico aqui, né, embaixo do ponto C. Mesma coisa na figura 3, né? A gente também tem a variação aqui linear. Outro comentário, os diagramas de momentos fletores, né, indicam sempre o lado tracionado da barra, né? Então, na figura 1, 2, 3 e 4, os diagramas de momentos são os que estão aqui embaixo, né? Então, a gente, como eu comentei anteriormente, o dimensionamento para flexão, né, tração nas fibras da viga, está representado no diagrama de momento fletor. Então, nesses casos aqui, a gente está com a tração na parte, né, inferior da viga. A gente vai ver exercício que também vai ter tração nas fibras superiores, né? Não é tipo sempre na fibra inferior, né? Pode ser na fibra superior quando tiver balanço, a gente vai ver em alguns exercícios. Então, o diagrama de momento sempre vai estar indicando onde está ocorrendo a tração na viga. Então, nos casos aqui, todos estão com tração na parte inferior, né? Então, a flecha, né, nesse caso da viga, vai ser para baixo. O momento fletor cresce quando o cortante é positivo e decresce quando o cortante é negativo, né? Então, aqui, ó, olhando nos diagramas, né? Então, o momento fletor cresce quando o cortante é positivo, né? Então, aqui nessa primeira viga, ó, cortante positivo e o momento fletor está crescendo. Ele passou para o negativo, observa que ele começou a decrescer, né? Chegou a zero. Mesma coisa na segunda viga, onde eu tenho aqui o cortante está decrescendo e aqui o momento está crescendo, né? Então, também é um detalhe na hora de traçar o diagrama, né? A gente sempre procura já deixar o cortante na hora de traçar os diagramas, né? A gente faz bem essa configuração aqui. A gente deixa a viga em cima. Primeiro o diagrama que a gente faz é o de cortante, depois o de momento. Então, com isso, você já consegue ter os parâmetros até para ver se realmente os cálculos, né, estão corretos, né? Se começar a dar um diagrama muito estranho, né, fora dessas considerações que a gente está passando, né, tem alguma coisa errada aí. Com os exercícios aí que a gente for fazendo, vocês vão começar a pegar essa visão aí. A gente sabe também que a variação do cortante está associada à variação do carregamento transversal, né? Então, aqui a gente tem nas vigas, ó, a variação do cortante está associada à variação do carregamento. Então, na primeira, meu carregamento é uma carga pontual. Então, observe que ele varia, né? Ele passa da parte positiva para negativa, bem onde está o carregamento. No caso do carregamento distribuído, ele vai variar, né? Vai ter uma variação uniforme aqui, né? Então, ele começa com o valor da reação, conforme vai tendo esse carregamento, ele vai variando até chegar no valor da reação B, né? Só que muda o sinal aqui, né? Na figura 3 aqui, né? Mesma coisa, o cortante também, conforme o carregamento vai variando, ele tem o pico aqui, onde tem uma carga pontual, né? Então sempre tem essa característica, onde eu tenho carga concentrada, ele vai ter essa variação aqui na perpendicular ao eixo X, né? Mesma coisa aqui na figura 3 e aqui no momento concentrado, ele também tem uma variação bem onde é o ponto de aplicação no momento. Também podemos observar nos diagramas, né, a correlação aí. Momentos fletores indicam sempre o lado tracionado, que a gente comentou. E também cresce quando o cortante é positivo, isso a gente tinha falado anteriormente. Nas seções onde o momento fletor atinge valores máximos ou mínimos, o cortante se anula, que é aquilo que eu comentei lá na hora de traçar o diagrama. A gente vai ver onde o cortante é zero, né? Eu vou ter o valor do momento máximo, né? Então a gente observa bem aqui nos diagramas, ó, na figura 1, aqui está cortando o eixo X, né? Onde o cortante é zero, o momento é máximo. Aqui na mesma coisa, né, na figura 2, aqui na
cortante é zero, o momento é máximo. Aqui na figura 3, ó, região de cortante é zero, meu momento é máximo. Na figura 4 é onde o meu momento máximo vai ser onde está aplicado já o momento concentrado, né? Então já é o único caso que não se aplica, porque aqui não é uma força, né? Aqui é um momento aplicado, então já dá direto. Comentário aí sobre vigas engastadas livres, a gente estava vendo até agora as biapoiadas, né? Então a gente tem vigas conhecidas como viga em balanço, né? Então a gente pode chamar viga engastada livre ou viga em balanço, que é mais popular aí, vamos dizer, nos exercícios aí. E as condições de apoio desse tipo de viga, ela vai ter um engaste numa extremidade e a outra vai ser uma extremidade livre, né? Lembrando que no engaste a gente tem 3 reações, né? Vai ter vertical, horizontal e momento. Nessa figurinha aqui a gente está só com força na vertical, então vai gerar somente uma reação vertical e momento, né? A reação horizontal não tem nesse caso. Então, na estrutura, né, a gente vai visualizar sempre, ela vai estar engastada numa uma extremidade e a outra extremidade vai estar livre, né? Onde vai ser sujeita à ação do carregamento, pode ter deformações, né? Que é o que a gente quer minimizar nos dimensionamentos, essas deformações aí. A gente tem vigas biapoiadas com balanço, que é outra situação que a gente vai ver em exercícios, né? Então, vigas biapoiadas com balanço, elas podem ser descritas como uma viga biapoiada mais vigas engastadas, né? Na sua extremidade, como a gente vê na figura ali. Então, aqui na primeira viga ali, ela tá mostrando, né, os dois balanços, um na esquerda e um na direita, tem o apoio B e C, tem alguns carregamentos ali, pontuais e um distribuído ali no vão, e ela pode ser desmembrada, né, como se fosse uma viga engastada, uma viga biapoiada e uma viga engastada. Aonde esses valores de reação do engaste eu jogo aqui, ó, né, se fosse separar, né, então eu tenho um momento aqui, então tá ali o momento, apliquei no apoio, né, e o valor da reação eu tenho que somar com a reação também que vai ser oriunda aí do carregamento no vão, né. A mesma coisa para o lado da esquerda, né. Então vou ter um engaste, né, onde vou ter uma reação de momento, uma reação vertical, né, e essa reação vertical eu vou somar com a reação vertical da viga, né. Então eu posso representar essa viga que está aqui em cima, né, com biapoiada com balanço, eu posso representá-la como está aqui no meio aqui, né, tipo com os momentos aplicados nos apoios e as reações, né. Então pode ser representada das duas formas, né. Não sei se o pessoal ficou com alguma dúvida, né? Eu recomendo, né, que depois dê mais uma olhada com calma. Eu vou deixar os slides na sala virtual lá, o pessoal dá mais uma estudada. E na próxima aula, daí sim a gente começa com exercícios numéricos, né? Então a gente passou bem a parte teórica e daí na próxima aula a gente começa já a ver a aplicação em vigas com valores numéricos, né? Então por hoje a aula fica por aqui, né? Então agradeço aí ao pessoal que compareceu aí na aula online, né? Sei que não é a melhor situação, mas é o que a gente, né, tem que ir fazendo até parar a pandemia aí, né? Espero que em breve a gente volte para as aulas presenciais, né? Mas então a gente essa semana fica por aqui. Desejo aí uma boa semana a todos, né? E na próxima aula daí a gente começa a fazer alguns exercícios já aplicando conteúdo já, né? Aplicando com valores numéricos, né? Tá bom? Uma boa noite aí, pessoal. Professor, terá algum trabalho sobre isso aí? Sobre esse trabalho aí?
sobre essas vigas? Olha, a princípio, eu tenho que verificar como é que vai ser feita a avaliação agora nessa segunda parte aí, né? A princípio, eu acredito que vai ter algum trabalho, né? Daí eu vou passar Ou primeiro vou sozinho? passar a parte. Oi? Vai ser em grupo ou sozinho? No caso, como a gente está com essas aulas online, né? Vai ser individual, né? Até porque não tem como o pessoal se reunir e tal, e fica melhor daí até para corrigir, né? Então já faz individual e o pessoal envia via e-mail, né? E a Beleza. gente já Aquela, atribui as notas certinho lá. eu tava revendo aquelas negócios da sapata ali, das áreas ali. Beleza, ali eu consegui entender, sabe? Mas eu gostaria de saber quantos de profundidade seria naquelas exemplo de sapata ali. Seria metro nesse caso? Quando ele falava 6 metros quadrados, seria 6 metros quadrados na base e mais na profundidade ou 2 metros no máximo na profundidade? Você está falando de fundações? Eu fiz um exemplo ali que passou ali, eu refiz na realidade, né? E daí eu fiquei pensando se seria no máximo até 2 metros de profundidade. Você está falando Aquilo, da disciplina de fundações daí, né? Sapata, né? Que você está falando isso? tá? Oi? É isso mesmo, isso que eu tô falando, das sapatas. Eles exemplos. Tá falando você está fazendo a disciplina lá da oitava, é isso? Fundações? Não, 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 professor. O senhor deu uns exemplos para nós aí sobre fundações de sapatas, sabe? Que o senhor demonstrou para fazer a área da sapata lá. Por exemplo, 2 metros e 45 por 2,25, um exemplo. Para achar o tamanho da Aham. sapata. Eu Sim. queria saber a profundidade, de quanto seria mais ou menos. Você quer saber a profundidade, ela é em função do solo, né? Tem a sondagem, né? Para ser uma fundação rasa, até 2 metros, né? Que é considerada, né? Que é a sapata, né? Que você está falando, né? Então a profundidade é em função da sondagem, mas no caso da fundação rasa, né? Que é a sapata, é 2 metros o limite, né? E Não, daí a camada de concreto, que daí sim ela. Daí se faz dimensionamento ali, ela fica na faixa de 30 centímetros, né? Que seria a espessura de concreto, né? não, Que lá beleza. nos exercícios de fundações a gente está vendo a área da sapata, né? Que é a Ah, dimensão dela, e A depois faz menos belinho. a... Oi? É aquela função lá, A menos B igual A linha menos B linha mais B linha, uma coisa assim. É essa aí que eu tava. Que daí sai na função de segundo grau de Bhaskara. Mas É que o beleza, A' é a dimensão maior do pilar, né? E o B' é a dimensão menor do pilar. Então você tem aquela relação lá do lado da sapata com o lado do pilar, né? É tá? isso que você está falando ali, né? Isso, Só que ali daí cai na matemática, né? Você tem que fazer cai numa equaçãozinha de segundo grau, você acha daí, né? sim. E Os outra, valores, né? desculpa incomodar aí, deixei para perguntar por último aí, porque daí você não atrapalhava a aula, beleza? Aham, não, mas tranquilo. A gente vai ter a aula na quinta, né? Qualquer coisa também na aula ali quinta, daí você dá mais uma olhada, a gente conversa daí com o resto Então, da turma junto, né? esse endereço que o senhor manda aí tá na sala virtual, né? Um exemplo para nós assistir essas aulas do senhor aí, né? Eu tô colocando conforme o pessoal da universidade ele pediu, né? Para publicar na sala virtual, né? Mas se tu observar, eu tenho esses links aí são sempre os mesmos, entendeu? Eu salvei eles, porque daí fica toda semana criando um link, então se tu tiver o link das outras aulas, você vai ver que é o mesmo, né? Eu criei, padronizei cada disciplina tem um link, entendeu? Que Uhum. nem de resistência dos materiais, semana que vem é o mesmo link. A de fundações é o mesmo link da semana passada, mas eu estou publicando toda semana, né? Porque eu sei que tem o pessoal, às vezes, que
que entra na hora e pega o link ali, né? Mas tu salvar o link é sempre o mesmo. Então tá. Valeu, professor. Obrigado. Boa Tá bom? noite. Boa noite, Paulo.